Bem, estamos então aí tratando sobre esse tema, tudo sob controle. E a ideia aqui então é exatamente nos trazer à lembrança, à memória, o fato de que Deus está no controle de todas as coisas. Quando nós pensamos no tema tudo sob controle, imediatamente devemos perguntar: sob controle de quem? E o que a Bíblia nos mostra, e é isso que nós cremos, é que tudo está sob o controle de Deus. As coisas não estão a mercê do acaso ou a mercê, digamos, de nossa própria sorte. Deus é soberano e Ele está, portanto, no controle de todas as coisas. Esses tempos difíceis que nós temos vivido, esta pandemia, por assim dizer, do coronavírus, ela tem servido também para nos levar à reflexão acerca disso, para nos mostrar, por exemplo, que as nações mais poderosas do mundo, num certo sentido, se prostraram diante de um inimigo, por assim dizer, tão pequeno, um inimigo microscópico como o coronavírus, mas é claro que no contexto de pandemia ele se torna grande e poderoso. E as nações, por mais poderosas e ricas que elas sejam, elas foram profundamente afetadas pela pandemia do coronavírus. Então não é o poder, a força ou a riqueza das nações que lhe garante de fato o sucesso, a vitória, porque essa pandemia serviu também para mostrar que as nações, por mais poderosas e ricas que sejam, elas tiveram que se prostrar diante de um vírus tão pequeno. Por outro lado, também, ainda que essa pandemia tenha afetado muitas pessoas, ela não afetou em nada a Deus e o seu plano soberano. Ele continua assentado no seu trono, governando o universo conforme a sua vontade. Então tudo está sob controle. Nós precisamos pensar sobre isso. Como disse ontem, quando nós pensamos sobre o controle soberano de Deus sobre todas as coisas, nós estamos falando da sua providência. E o que é a providência de Deus? Para trazer a nossa memória, é a ação contínua de Deus, através da qual Ele preserva a existência, ou Ele preserva a criação que Ele trouxe à existência, e Ele dirige esta criação para os propósitos que Ele determinou para ela, que Ele designou para ela. Então a providência de Deus é aquela ação contínua de Deus, através da qual Ele preserva e governa tudo que Ele criou. Então Ele continua, a despeito de tudo que acontece, Ele continua preservando a criação que Ele trouxe à existência, e Ele continua governando, dirigindo cada coisa para cumprir o propósito que Ele designou para ela. Esta é a verdade que a Bíblia nos mostra. Nas páginas das Escrituras Sagradas, nós encontramos essa verdade revelada. E como eu tenho dito para os amados irmãos, a minha intenção aqui é tornar, digamos, esta verdade prática, aplicável às nossas vidas, ou abordar este assunto de uma forma prática. Quando nós pensamos, por exemplo, nas adversidades, nas provações que enfrentamos em nossas vidas, há 3 virtudes que são importantes para lidarmos com as adversidades e tensões, como mencionei: a força, a coragem e a fé. A força é aquilo que nos capacita para enfrentarmos as adversidades. É aquilo que nos dá, portanto, as condições necessárias para enfrentarmos aquilo que é difícil
aquele desafio que há diante de nós. A coragem é aquela virtude que elimina o medo e nos ajuda a perseverar e não desistir diante dos desafios. E a fé é aquilo que nos dá esperança, que nos ajuda, portanto, a olhar para frente com esperança e com a certeza de que Deus, na sua graça, há de nos abençoar e cumprir o seu propósito em nossas vidas. O entendimento de que Deus está no controle de todas as coisas nos ajuda nessas virtudes. Há uma relação muito próxima e importante entre o controle soberano de Deus sobre todas as coisas e essas virtudes que precisamos em nossas vidas: força, a coragem e a fé. Ontem nós vimos, por exemplo, que ao conhecermos, que ao entendermos que Deus é soberano e que Ele mantém todas as coisas sob seu controle, nós somos fortalecidos, nós somos dotados de capacidade para enfrentar as mais difíceis lutas, porque entendemos que Deus nos auxilia e que Ele tem um propósito glorioso em nossas vidas e fará de tudo para levar a cabo estes propósitos. Hoje à noite, amados irmãos, nós vamos então abordar aí esta segunda virtude, a coragem. Nós vamos entender ou procurar entender em que sentido há essa relação entre a soberania de Deus e a coragem, por assim dizer, né? Ou seja, a ideia aqui é que ao entendermos que Deus está no controle soberano de todas as coisas, nós somos encorajados, nós somos dotados de coragem para lidarmos com os nossos medos. Na vida, nós lidamos com muitos medos, e eu até diria que os últimos tempos tem sido um momento em que nós temos tido que lidar de fato com o medo, né? O medo de sermos infectados, o medo de sermos infectados com o coronavírus, de pegar a Covid-19, o medo de que a Covid-19 cause sintomas graves, e o medo até de morrer, né? Esse medo, é claro, tem levado muitas pessoas a terem as suas vidas completamente modificadas. Muitas pessoas tiveram, por exemplo, dificuldade de trabalhar, ou de vir à igreja, de congregar, ou de socializar, ou de fazer qualquer outra coisa com medo. Mas é claro que na vida nós não nos deparamos apenas com este medo. Este foi um medo despertado por essa situação específica, mas nós nos deparamos com muitos medos e receios. E é importante nós lembrarmos que o medo, ele nos paralisa. Quando nós somos tomados de medo diante de uma determinada situação, o medo nos paralisa e nos impede de continuar agindo diante daquela situação. Por isso que é importante nós sermos tomados de coragem, eliminarmos o medo para enfrentarmos as adversidades, as tribulações e continuarmos vivendo para a glória de Deus. Portanto, hoje à noite eu quero aqui considerar com os irmãos, como eu falei, o fato de que o conhecimento do controle soberano de Deus em todas as coisas nos encoraja, nos dota de coragem, de ousadia, dissipando o medo e nos ajudando, portanto, a lidar com as adversidades, tribulações e tensões em nossas vidas. E eu quero falar sobre isso com base no texto da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Peço aos amados irmãos, por gentileza, que abram esse texto. Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 31 até o versículo 39. Romanos, capítulo 8,
do verso 1 até o verso 31 ao 39. Os irmãos podem permanecer sentados, porém atentos e reverentes ao texto sagrado, em que a palavra de Deus diz o seguinte. Romanos capítulo 8, verso 31 diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu? Ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Meus amados irmãos, quero então, com base nesse texto aqui, considerar exatamente o fato de que o nosso entendimento correto, legítimo, de que Deus está no controle de todas as coisas, nos encoraja. Nós somos encorajados por entendermos que Deus é soberano. Nós somos encorajados, tomados de coragem e ousadia, por entender que Deus está no controle soberano de todas as coisas, inclusive e especialmente no controle soberano da nossa salvação. O texto aqui, em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele nos ajuda, portanto, a lidarmos com os nossos medos. E eu quero, portanto, aqui explicar por que Paulo está nos ajudando a lidar com os nossos medos. Antes disso, só para contextualizar os irmãos, Paulo escreveu essa carta aos crentes, à igreja que estava na cidade de Roma. E quando Paulo escreve essa carta, ele, digamos, visava tanto se apresentar para aquela igreja, que ele não conhecia pessoalmente, embora conhecesse alguns irmãos que faziam parte daquela igreja, e se apresentar também como um missionário para que aquela igreja possivelmente lhe auxiliasse no propósito que ele tinha de pregar o Evangelho, por exemplo, na Espanha, ou para as regiões onde o Evangelho ainda não tinha chegado, conforme o entendimento do apóstolo Paulo. E ele escreve para essa igreja, se apresentando, visando também alcançar daquela igreja apoio para ele realizar esse ministério. Paulo então apresenta para os irmãos, ou mostra para os irmãos, a suficiência do Evangelho ao escrever para eles, e o fato de que nós somos justificados pela fé neste Evangelho que é suficiente e é poderoso para a salvação. Portanto, ele diz que não se envergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também do grego. Do capítulo 1 até meados do capítulo 3, Paulo vai mostrar que todas as pessoas estão na condição de pecadores e que necessitam da salvação. Não somente os gentios, mas inclusive os judeus também necessitam da salvação, porque estão na mesma condição e precisam crer em Jesus. Por isso ele chega, por exemplo, no capítulo 3, versículo 24, ou versículo 23, que é muito conhecido dos amados irmãos, que diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. É quando ele fecha, digamos assim,
esse bloco aí de ensinamentos mostrando que todos são pecadores, carentes da salvação, e a partir do versículo 24 ele diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs no seu sangue. Então, a partir do versículo 24 do capítulo 3, Paulo passa a mostrar que a salvação que as pessoas precisam por conta dos seus pecados, ela está em Jesus, e nós recebemos pela fé que Deus nos concedeu gratuitamente. E aí ele vai falando sobre essa salvação, sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo. Em seguida, ele passa a falar sobre as implicações dessa salvação na vida cristã. De que maneira essa salvação deve nos mover? Por exemplo, no capítulo 6 ele diz: será que nós vamos permanecer no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? Ele diz: de modo nenhum. Como permaneceremos no pecado, nós os que para ele morremos? Então, mostrando claramente as implicações dessa salvação nas nossas vidas. De que uma vez que somos salvos pela graça de Deus, de que uma vez que nós somos perdoados, agora nós temos que manifestar essa transformação e esse perdão e essa libertação dos pecados em nossas próprias vidas. Então ele chega no capítulo 8, quando ele diz que agora, pois, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só que Paulo reconhece, por exemplo, que mesmo depois de salvos, nós ainda lidamos com alguns medos. E aí ele nos ajuda, portanto, a lidar com esses medos. Ele nos ajuda a refletir e nos ajuda, portanto, a vencer, superar esses medos com coragem, para que possamos viver de modo que agrada a Deus. E aí ele chega, portanto, no capítulo 8, no versículo 28 que nós lemos ontem, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então Paulo mostra claramente que não há nenhuma dúvida. Ele diz: sabemos. Isso mostra o quê? Que há um entendimento claro de que Deus soberanamente age em todas as coisas para o nosso bem, conforme o propósito para o qual Ele nos chamou. E aí vai mostrar que propósito foi esse. Versículo 29, ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Observe que as expressões que Paulo usa aqui, elas estão num tempo que expressam que Deus já realizou, que a salvação que Deus nos concedeu, ela é completamente realizada. Ele nos predestinou, Ele nos chamou, e a chamada aqui é exatamente aquela ação de Deus através da qual nós nos convertemos e colocamos a nossa fé em Jesus. Ele nos justificou, Ele nos glorificou. Ou seja, a salvação no plano de Deus, ela é completa e ela já é realizada. Então nós já somos salvos. Deus já nos concedeu soberanamente a sua salvação. Todo aquele que colocou a sua fé em Jesus já tem garantida a salvação que Deus nos concedeu soberanamente. Aí ele chega no verso 31, que é o ponto que eu quero aqui, então, a partir daqui considerar com os irmãos. Ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas? As coisas que ele vai passar a mostrar. Então veja claramente que Paulo está nos chamando aqui, chamando os seus leitores e, por assim dizer, a nós também, porque a palavra revelada de Deus, inspirada, portanto, é a palavra de Deus para nós. Tá? Quando ele diz assim: que diremos, pois, ele está nos chamando o quê? A demonstrarmos qual é a nossa postura diante disso. Ele quer uma resposta de nós. Que resposta ou que postura nós devemos ter diante dessas coisas? O que você vai dizer diante disso? Que postura, que resposta você vai dar diante dessas coisas? E que coisas são essas? As coisas que ele vai mostrar a partir do versículo 31. Não, desculpe, a partir do versículo 32. E estas coisas que Paulo mostra,
ele mostra através de uma série de perguntas. Veja só, irmãos. Ele faz uma primeira pergunta dizendo: que diremos, pois, diante dessas coisas? Por que ele faz essa pergunta? Para nos estimular a nos posicionarmos diante daquilo que ele vai dizer. Qual deve ser a nossa reação? Qual deve ser a nossa atitude, a nossa postura diante dessas coisas? E ele passa então a falar dessas coisas com uma série de perguntas. E estas perguntas, elas nos ajudam exatamente a lidarmos com os nossos medos. Como eu disse, Paulo quer uma resposta, ele quer uma postura, porque ele sabe que na vida cristã nós lidamos com medos. E aí ele faz uma série de perguntas exatamente para nos ajudar a lidar com estes medos. A primeira pergunta que ele faz, então, ele diz no versículo 32. Versículo 31, desculpe, ainda no versículo 31, a segunda parte do verso 31. Ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo, ao fazer essa pergunta, ele quer nos ajudar a lidarmos com o medo da oposição. Em nossas vidas, nós lidamos com muitas coisas que se opõem a nós. Coisas que se opõem a nós, inclusive para afrontar a nossa condição como crentes e salvos em Cristo Jesus. E diante disso ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando ele nos faz essa pergunta, como disse, ele quer nos ajudar a lidarmos com o medo da oposição. E a pergunta que ele faz, na própria pergunta, ele apresenta elementos que apontam ou que mostram a resposta adequada. Na própria pergunta, há elementos, por exemplo, que nos ajudam a perceber que Deus é suficiente e suficiente como aquele que nos protege soberanamente. Em outras palavras, ele está dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O que ele está querendo dizer? O que ele está querendo nos mostrar com isso? Quem é que é por nós? Deus. E nesse sentido ele quer nos levar a refletir sobre a grandeza de Deus. Se aquele que é por nós é Deus, existe alguma força tão grande, algum perigo ou ameaça tão grande que possa ser contra nós a ponto de que Deus não possa lidar com essa ameaça ou oposição? Não, a resposta é clara. Ou seja, a própria pergunta já exige uma resposta negativa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Diante da grandeza, do poder de Deus, não há nada que possa nos causar de fato medo ao se opor contra nós. A oposição, portanto, não deve nos causar medo, porque aquele que é por nós é maior do que tudo. Aquele que é por nós é maior do que tudo. Ele quer nos levar a refletir sobre sua grandeza, mas não apenas isso. Deus, que é maior do que tudo, Ele é por nós. E Ele é por nós, não é porque Ele viu em nós algo ou algum mérito a ponto de fazê-lo se inclinar em nosso favor. Ele é por nós porque Ele decidiu soberanamente e graciosamente se inclinar em nosso favor. Paulo quer nos levar também a refletir sobre a graça do Deus poderoso que é por nós. Mas Ele não somente é por nós no sentido de graça, mas Ele também é por nós no sentido de aliança. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: quando Paulo pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? O que Ele quer que nós entendamos? Que aquele que é por nós é o Todo-Poderoso. Que Ele é por nós
por uma decisão de graça. Não é porque Ele encontrou em nós méritos e motivos para se inclinar em nosso favor, mas porque graciosamente Ele decidiu entrar numa relação de aliança conosco. Ele não é por nós, e aqui, irmãos, é importante a gente entender, Ele não é por nós, tipo assim, esporadicamente. Sei lá, um dia aí, qualquer momento, quem sabe, uma hora para outra eu olho assim para você e eu faço alguma coisa em seu favor. Não. Quando Paulo disse que Deus é por nós, o que Paulo está querendo dizer? Que Deus decidiu graciosamente entrar numa relação de aliança conosco. Ele não só é por nós, aqui por exemplo, só para dar exemplo para os irmãos, talvez para entender melhor, Ele não é por nós, como por exemplo, quando alguém passa por uma rua, vê uma pessoa pedindo ajuda e aí dá uma ajuda para aquela pessoa, tira lá R$1, R$2, e aí dá uma ajuda para aquela pessoa, talvez até mais, dá uma ajuda, quer dizer, você agiu em favor daquela pessoa, mas aquela é uma ajuda esporádica, você não tem nenhum compromisso fixo de sustentar aquela pessoa. Você foi a favor daquela pessoa naquele momento, mas você não tem uma relação de aliança, de compromisso. Quando Paulo diz que Deus é por nós, ele quer nos fazer lembrar o fato de que Deus decidiu formar uma relação de aliança conosco. Ou seja, esse é por nós é um permanente, constante. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: uma relação de aliança é uma relação que envolve promessas e compromissos. Uma relação de aliança é como um casamento, por exemplo. Um casamento é uma aliança, por isso que nós usamos um objeto no dedo que chamamos de aliança, para representar a aliança que nós temos com uma pessoa. Tá? E em relação de casamento, é uma relação onde você tem um compromisso com a pessoa durante toda a sua vida. Tá? Quando a Bíblia diz que Deus entrou numa relação de aliança conosco, que Deus decidiu formar uma aliança, porque não fomos nós que decidimos formar uma aliança com Deus. Nossos pecados nos afastam disso. Foi Deus, na sua graça, que decidiu entrar numa relação de aliança conosco. Nossos pecados nos colocam em rebelião com Deus. Nós nos colocamos numa posição de inimigos de Deus por causa dos nossos pecados. Mas Deus, mesmo ofendido pelos nossos pecados, Ele decide nos reconciliar com Ele, formando, portanto, uma relação de aliança. Nessa relação de aliança, Deus faz promessas maravilhosas, irmãos. E Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Eu quero dizer para os irmãos aqui que a fidelidade de Deus em cumprir as promessas não é apenas um esforço moral que Deus faz para cumprir, é algo que faz parte do seu próprio ser, da sua própria natureza. A fidelidade de Deus é um atributo de Deus. Por isso que Paulo diz, por exemplo, quando escreveu a Timóteo, ele diz: olha, se nós negarmos a Deus, Ele por sua vez nos negará. Se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Isso quer dizer que se Deus um dia for infiel àquilo que Ele prometeu, àquilo que Ele disse, Ele está negando a sua divindade. Ele está apenas dizendo que não é Deus. Mas é claro que isso jamais vai acontecer, porque Deus não pode deixar de ser Deus. Portanto, Ele é fiel, Ele cumpre todas as suas promessas. Isso tudo aqui nos ajuda a lidarmos com o medo da oposição. Deus, que é o Todo-Poderoso, que se inclinou graciosamente em nosso favor e formou uma relação de aliança conosco, Ele é por nós. A pergunta é: diante disso, quem será contra nós? Ninguém. Não existe um ser tão poderoso, não existe um ser tão grande,
Não existe um ser com tamanho poder que pode nos ameaçar diante do poder da grandeza e da graça de Deus. Esse Deus está no controle de todas as coisas. Está no controle de nossa salvação. Entender isso é sermos encorajados, tomados de coragem, é eliminarmos, portanto, o medo da oposição. O Deus que está no controle de todas as coisas é suficiente como nosso soberano protetor, portanto, nos encoraja diante do medo da oposição. Diante do medo da oposição, nós olhamos para o Deus que está no controle de todas as coisas, entendemos que Ele é suficiente como aquele que nos protege soberanamente. Mas aí Paulo faz uma segunda pergunta, voltando lá para o texto, capítulo 8, versículo 32 agora. Ele diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Veja que Paulo aqui faz uma pergunta, ele contextualiza a sua pergunta e ele coloca na sua pergunta elementos que nos ajudarão a entender e a lidarmos com medo. Nessa pergunta aqui, veja, na primeira pergunta, Paulo está querendo nos ajudar a lidarmos com o medo da oposição. Se Deus é por nós, então é claro que não há ninguém que possa ser contra nós. Na segunda pergunta, Paulo está querendo nos ajudar a lidarmos com o medo da privação. E às vezes, em nossas vidas, nós temos medo ou receios de não termos aquilo que nós necessitamos, de sermos privados de certos bens ou necessidades, de coisas que nós necessitamos. Paulo está querendo aqui, irmãos, nos ajudar a lidar exatamente com isso. Nós não precisamos ter medo de sermos privados de nenhum bem, de nenhuma graça, de nada que seja realmente necessário para as nossas vidas. E por quê? Por que nós não precisamos ter medo da privação? Aí ele vai nos mostrar aqui que o Deus que está no controle de todas as coisas, Ele é suficiente para nós como nosso soberano benfeitor. Deus que está no controle soberano de todas as coisas, Ele nos abençoa com todo o bem necessário à vida. Ele é aquele que nos beneficia, que nos concede todo o bem necessário. E qual é o bem mais necessário? Qual é o bem que nós mais precisamos? A salvação. O bem que nós mais precisamos, que é a salvação, está em quem? Em Jesus. O que Paulo nos diz? Deus não poupou o seu Filho, mas Ele nos entregou. Ou seja, Paulo está aqui querendo nos mostrar que o bem que nós mais precisamos, Deus já nos deu. E essa é a garantia de que, juntamente com aquilo que nós mais precisamos, Ele nos dará graciosamente todas as coisas. Então a pergunta de Paulo é essa: será possível que não dá para a gente entender? Vamos dizer como se Paulo estivesse perguntando, né? Será possível que não dá para a gente entender que a gente não precisa ter medo de sermos privados de qualquer bem ou graça em nossas vidas? Porque Deus já nos deu o que nós mais precisamos. E nós temos, portanto, diante disso, a garantia de que Ele nos dará, juntamente com Jesus, graciosamente, todas as coisas. A pergunta aqui, irmãos, é a seguinte: o que é mais difícil? Digamos assim, da perspectiva de Deus, o que seria mais difícil para Deus? Dar o seu Filho para morrer na cruz por nós? Ou
nos suprir de todo o bem que nós necessitamos diariamente em nossas vidas. O que é mais difícil? Pelo drama que nós encontramos no relato bíblico, o que foi mais difícil para Deus foi enviar o seu filho. Aqui é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: o que é mais difícil Deus já fez. Então não se preocupe com o que é mais fácil para Deus, não. Não se preocupe, não tenha medo. Não tenha medo, porque o que é mais difícil Deus já fez. Então pronto. E creia que Ele prometeu graciosamente nos dar, juntamente com aquilo que é mais difícil, todas as coisas. Creia que Deus prometeu graciosamente nos dar, juntamente com Jesus, todas as coisas. Isso fica claro, irmãos. Nós não precisamos ter medo de sermos privados de bem nenhum. Bem nenhum que seja necessário à vida. Porque o que era mais necessário, Deus já nos deu. Jesus. E Ele promete, graciosamente, nos dar juntamente com Jesus todas as coisas. Sabe o que isso significa? Isso significa, quando nós, essa expressão que diz, que Ele nos dará graciosamente todas as coisas, significa o seguinte: um dia nós veremos que nada, literalmente nada, que possa aumentar a nossa eterna felicidade nos foi negado. Nada que possa aumentar a nossa eterna felicidade nos foi negado. Um dia nós vamos perceber isso. Um dia também nós veremos que nada, literalmente nada que possa reduzir a nossa eterna felicidade nos foi tirado. Deus não nos nega nada que contribua para a nossa eterna felicidade, e Ele não nos tira nada que reduza a nossa eterna felicidade. Portanto, irmãos, se nós perdemos alguma coisa, é porque aquilo não era essencial para a nossa felicidade. Se não temos alguma coisa, é porque isso também não nos fará mais felizes. Deus nos ajuda, portanto, a lidarmos com o medo da privação. Mas vem uma próxima pergunta. E agora eu quero juntar os dois versículos, 33 e 34. As próximas perguntas. Quando ele diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Veja, os irmãos entenderam. No versículo 31, Paulo nos ajuda a lidarmos com o medo da oposição, nos levando a entender que o Deus que está no controle soberano de todas as coisas é suficiente como nosso soberano protetor. No versículo 32, ele nos ajuda a lidarmos com o medo da privação, nos levando a entender que o Deus que está no controle soberano de todas as coisas é suficiente como aquele que nos abençoa, que nos beneficia graciosamente, como nosso soberano benfeitor. E nos versículos 33 e 34, Paulo quer nos ajudar, portanto, a lidarmos com o medo da rejeição. Nós não precisamos ter medo de sermos rejeitados por Deus. É esse ponto aqui que Paulo está querendo nos alertar e nos ajudar. Ele quer que nós sejamos corajosos ao lidarmos com as tensões, com as dificuldades da vida, inclusive com as nossas próprias fraquezas e fracassos em relação aos nossos pecados e falhas.
Mas não precisamos ter medo da rejeição. Não precisamos ter medo de sermos rejeitados por Deus. Quem é que vai fazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? São duas perguntas que estão aí relacionadas. A ideia, então, aqui expressa por Paulo, nessa terceira questão, é que nenhuma acusação poderá jamais nos desertar. E ele justifica isso apontando para a suficiência de Deus como aquele que determinou ou que estabeleceu um veredito que jamais pode ser anulado, questionado ou anulado. Deus, soberanamente, que está no controle de todas as coisas, estabeleceu um veredito que jamais pode ser anulado. Portanto, não precisamos ter medo da rejeição. Por mais que sejamos acusados pelos nossos constantes fracassos em relação ao pecado. É claro, irmãos, com isso aqui, eu não estou dizendo que nós temos licença para pecar. Não. Paulo já nos mostrou, ou já falou na carta, que nós não devemos continuar no pecado, porque nós somos libertos do pecado. Já existe uma responsabilidade moral sobre nós de correspondermos à vontade de Deus. Mas nós devemos reconhecer que mesmo na tentativa de acertar, às vezes nós erramos, fracassamos. E é exatamente às vezes diante desses fracassos que nós ficamos com medo. Será que Deus vai me rejeitar por esse medo? Ou por esse fracasso? Será que eu perdi a minha relação de aliança com Deus? E diante disso, portanto, Paulo nos ajuda a lidar com esse medo. Paulo escreveu os dois versículos anteriores, o 31 e 32, para contrabalançar o medo que os cristãos têm da oposição e da privação, como já mostrei, entre as pessoas. Ele escreve estes versículos 33 e 34 contra o medo da rejeição divina. Há dois tipos de consciência doentia: a não suficientemente consciente do pecado e a consciência sem ideia do perdão do pecado. Ou seja, há dois tipos de consciências que são equivocadas. Aquela consciência em que a pessoa não reconhece o seu pecado, mas por outro lado, aquela consciência em que a pessoa também não reconhece o perdão dos pecados. Ambas são equivocadas. Mas é a este segundo tipo que Paulo agora se dirige. Ele sabe que com facilidade a consciência de um cristão que esteja sob pressão pode se tornar mórbida. O cristão às vezes é confrontado com a realidade do pecado e de fracassos contínuos. Paulo então sabe da impossibilidade da esperança cristã de alegrar o coração de alguém enquanto permanecem dúvidas a respeito de sua segurança como um crente justificado. É muito difícil para uma pessoa ter esperança quando ela tem dúvida de sua posição como um crente justificado. Assim, no estágio seguinte de sua descrição sobre estas coisas, o apóstolo fala diretamente do medo de que a presença ou a presente justificação seja apenas provisória e que possa um dia ser perdida devido às imperfeições da vida cristã. Veja, para aquelas pessoas que acham, por exemplo, que diante de um fracasso, essa justificação que Deus deu seja uma justificação provisória e que pode perdê-la pelo seu fracasso diante do pecado, Paulo diz assim: não tenha medo, não tenha medo da rejeição divina. E aí ele vai exatamente nos mostrar aqui por que nós não devemos ter medo da rejeição. Em nenhum momento
Paulo nega que os cristãos caiam e errem, e às vezes até gravemente. E ele também nem questiona o fato de que depois de se tornar cristão, a lembrança dos pecados cometidos é muito mais dolorosa que qualquer recordação de um lapso moral, embora grave. Entretanto, ele nega enfaticamente que qualquer erro possa agora prejudicar a nossa situação de justificados. E a razão disso é simples. Ninguém está, veja só, por que nada, mesmo o nosso fracasso diante do pecado, pode mudar a nossa posição de justificados? Mais uma vez, quero dizer para os irmãos, aqui Paulo não está abrindo licença para pecar. Ele está apenas reconhecendo que nós, embora justificados, fracassamos às vezes em nossos pecados. Mas esse não deve ser motivo para ficarmos com medo de sermos rejeitados por Deus. Por quê? Porque ninguém está na posição de rever o veredicto divino. Ninguém está na posição de rever aquilo que Deus estabeleceu. Quem é que pode fazer alguma acusação contra os eleitos de Deus? Veja, irmãos, a pergunta aqui é a seguinte: por que ninguém está em posição de rever aquilo que Deus estabeleceu como um veredicto de nos justificar? A primeira coisa que ele menciona aqui é o quê? É que nós somos eleitos de Deus. Ou seja, Deus nos justificou, não é porque Ele viu em nós, e aqui justificar significa declarar perdoado, declarar inocente, tá? Perdoar. Ele não justificou porque ele não nos justificou porque Ele viu em nós algum mérito, ou alguma obediência, ou algo bom a ponto de levá-lo a tomar essa decisão. Primeiro, o que Ele fez? Ele nos escolheu. Por isso que ele diz: quem é que vai fazer alguma acusação contra os eleitos de Deus? A primeira coisa aqui é o quê? Foi Deus que decidiu aqueles a quem Ele justificaria. A decisão é soberana, a decisão é de Deus. A decisão não foi nossa, a decisão foi de Deus. Deus que decidiu soberanamente escolher aqueles que Ele iria justificar. Por isso Paulo nos chama de eleitos de Deus. Outra coisa, Deus é soberano também nesse veredito, nesse julgamento. Paulo aqui, irmãos, ele nos traz a lembrança da soberania de Deus no julgamento. Ou seja, é Deus quem justifica. Então, não somos nós que nos justificamos, ou não fomos nós que alcançamos uma posição de sermos justificados. Quem foi que tomou a decisão? Quem foi que estabeleceu o veredito? Deus. Se é Deus quem nos justifica, quem é que vai nos condenar? Veja, quem poderia nos condenar era Deus. Mas Ele decidiu nos justificar. Se Ele nos justificou, portanto, o único que poderia nos condenar fez exatamente o contrário. Nos salvou, nos justificou. Se é Deus, Criador e Juiz de todos, que pronuncia a sentença, isto é, quem declara que você está de acordo com a sua lei e com Ele mesmo, por meio de Jesus, e não está mais condenado à morte por seus pecados, mas foi aceito em Cristo, e se é Deus assim, e se Deus assim sentenciou, apesar de conhecer todos os seus erros, justificando explicitamente com base na compreensão clara de que você não era justo, mas ímpio, então ninguém jamais poderá duvidar do veredicto de Deus, nem mesmo o próprio acusador de nossas almas. Veja só, irmãos, a ideia aqui é o seguinte: quando Deus nos justificou, Ele sabia quem nós éramos. Por assim dizer, Deus fez isso de olhos abertos. Ele sabia o que nós éramos e o que nós ainda faríamos.
Ninguém pode alterar a decisão de Deus. Há apenas um juiz. Ninguém pode apresentar novas evidências de sua depravação que façam Deus mudar de ideia. Não. Por quê? Porque quando Deus o justificou, Ele sabia. Não tem como, por exemplo, olha, Deus justificou o negócio do pastor Neto, né? Deus justificou o pastor Neto. Deus, olha, eu vou me perdoar por esse pecado. Tá. Aí passou um tempo, o diabo disse, olha, mas ó, tem aqui novas evidências de que ele não pode desfrutar desse estado aí de justificado. Pergunta, existe alguém que pode apresentar novas evidências de que aquilo que Deus fez não foi adequado em relação a nós? Não, Deus sabia. Deus sabia de tudo que nós tínhamos feito. Deus sabia de tudo que nós faríamos. E na sua graça e soberanamente Ele decidiu dizer assim, você está perdoado. Mas é claro que não sem enviar o seu Filho para morrer, pagando o preço dos nossos pecados. Mas ninguém pode apresentar novas evidências. Ele conhecia o pior sobre você quando aceitou você por amor a Jesus. E o veredito apresentado, então, era e é final. Ponto. Irmãos, no mundo bíblico, o julgamento era uma prerrogativa real, ou seja, do rei. E esperava-se que o juiz real, sobre quem pesavam todos os poderes reunidos, como legislativo, judiciário, executivo, né? Uma vez determinados os direitos da pessoa, agisse no sentido de que ela os obtivesse. Assim, o rei tornava-se o herói e protetor de quem havia perdoado no tribunal. Esta é a base dos pensamentos de Paulo neste ponto. O Senhor soberano, que o absolveu, tomará as medidas necessárias para manter a situação em que o colocou, e para que você possa fruir dela inteiramente. Assim, é inconcebível perder o perdão. O Deus que decidiu nos justificar, Ele providenciou todos os meios para que isso fosse possível. Não precisamos temer a rejeição divina, mas tomados de coragem, de ousadia, dirigimos nossas vidas para Deus, para enfrentar seja qual for a dificuldade, seja qual for o medo, seja qual for a tribulação, seja qual for a adversidade. O Deus soberano decidiu isso. E mais, não só, veja só, a garantia de que não precisamos ter medo da rejeição, é porque somos eleitos de Deus. A decisão de Deus em justificar é final. E aí tem mais, aí vem o versículo 34 agora, que ele diz, né? Quem o condenará? É Cristo Jesus que morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmãos, eu sei que esse texto ele é muito rico, aqui tem muitas verdades para nós, né? Eu estou só, assim, passando por cima de todo o tesouro que Paulo apresenta aqui. Mas veja só, o que ele vai mostrar aqui é o seguinte: Paulo nos lembra aqui no versículo 34 sobre a eficácia da mediação de Cristo. É uma pergunta aqui, né, que Paulo faz. Ou seja, quem é que pode nos condenar? É Cristo Jesus que morreu antes que ressuscitou, o qual está diante de Deus e também intercede por nós. Se nós colocarmos como uma pergunta, né? Ou seja, todo o versículo como uma pergunta. Ou seja, tudo que Paulo diz aqui serve para mostrar que a ideia de Cristo nos condenando é absurda. Por quê? Deixa eu explicar para os irmãos. Ou seja, o único que poderia nos condenar é quem? Cristo. Mas pensar em Cristo nos condenando é uma ideia absurda diante desses fatos. Que fatos? Olha,
Ele morreu para nos salvar da condenação, levando a culpa dos nossos pecados em nosso lugar, certo? Ele ressuscitou e foi exaltado como príncipe salvador, está à direita de Deus. E agora, em razão da sua presença entronizada à mão direita do Pai, ele intercede por nós com autoridade, isto é, ele intervém em nosso favor, a fim de certificar-se de que receberemos tudo aquilo pelo que ele morreu. Aqui nós temos a obra completa, ou seja, Jesus morreu pelos nossos pecados, levando os nossos pecados sobre ele ressuscitou e está à direita de Deus, garantindo, intercedendo e garantindo que aquilo pelo que ele morreu se cumpra. Ou seja, a obra de Cristo é completa. Jesus não só morreu nos garantindo o perdão dos pecados, mas ele continua intercedendo, certificando-se de que esse perdão seja de fato aplicado. Então, eu diria assim, é estranho pensar em Cristo nos condenando diante de tudo que ele fez para nos livrar da condenação. O único que poderia nos condenar é Jesus. Mas Jesus é aquele que fez tudo para nos salvar, para nos dar a salvação. Ele, o mediador, que amou e se deu por nós, e cuja preocupação constante no céu é de que desfrutemos todos os frutos de sua redenção. A ideia dele nos condenando é inconcebível. Portanto, não precisamos ter medo da rejeição. Deus jamais nos rejeitará. Veja, se você verdadeiramente colocou a sua fé em Jesus, e por meio dessa fé, conforme Paulo diz em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você colocou a sua fé em Jesus, legítima e verdadeira, você foi justificado por Deus por decisão soberana de Deus. E não é um fracasso, não é um erro ou um pecado que vai mudar a decisão de Deus em relação a isso. E ninguém pode nos acusar diante de Deus. Diz, olha, eu tenho novas evidências, né? Isso aqui, quando o Senhor justificou ele, isso aqui ficou de fora. Não, Deus sabia de tudo e ainda assim ele nos justificou. E Jesus, que morreu por todos, não foi só por alguns, por todos os nossos pecados, ele está lá, intercedendo, para que aquilo pelo que ele morreu seja de fato efetivado. Por isso que João, irmãos, lá na primeira carta, no capítulo 2, ele diz assim: filhinhos, estas coisas eu escrevo para que vocês não pequem. Então, qual é a orientação da Bíblia? Não peque. É isso que Deus quer. Não peque. Mas se todavia alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Isso quer dizer que a intercessão de Jesus por nós é com base na justiça que ele alcançou, morrendo na cruz, sem nenhum pecado, levando todos os nossos pecados sobre ele. Não precisamos ter medo disso, da rejeição. Por último, irmãos, para a gente finalizar aí, veja, no versículo 31, Paulo nos ajuda a lidar com o medo da oposição. Quem pode ser contra nós? Ninguém. No 32, nos ajuda a lidar com o medo da privação. Existe algum bem supremo que nós necessitamos e Deus não possa nos dar? De forma alguma. O que nós mais precisamos, Ele já nos deu. Ele não poupou o seu próprio Filho, mas Ele entregou por nós. 33 e 34, nós vimos que Paulo nos ajuda a lidar com o medo da rejeição. Alguém pode nos acusar diante de Deus a ponto de levar Deus a mudar a sua decisão em relação à nossa salvação? De modo algum. O único que poderia nos condenar é o que continua agindo para nos salvar, Jesus Cristo. E aí, na última parte, ele pergunta: quem é que pode nos separar do amor de Deus? Versículo 34.
e 5. Desculpa, minha Bíblia veio aqui. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí então o texto continua dentro dessa pergunta que ele fez. Nesta última pergunta, Paulo nos ajuda a lidar com o medo do abandono. Nós não precisamos ter medo de sermos abandonados ou ficarmos à mercê de nossa própria sorte nesse mundo. Paulo nos mostra que o Deus que está no controle de todas as coisas, Ele é suficiente como nosso soberano amparador e, portanto, nos encoraja diante do medo do abandono. Nós veremos aqui que, diante das circunstâncias difíceis da vida, o medo do desconhecido ou do abandono, Paulo nos assegura que Deus é suficiente como aquele que nos ampara soberanamente. Irmãos, deixem-me dizer uma coisa para os irmãos. Se existe, eu diria assim, a única coisa que realmente nós deveríamos temer, a única coisa que nós realmente deveríamos ter profundo medo e temor, que deveria nos causar de fato profundo terror, e que na verdade nos faria mal, é sermos separados do amor de Cristo. A única coisa que realmente nos faria mal e que deveria nos causar profundo terror e espanto é sermos separados do amor de Cristo. Se houvesse essa possibilidade de sermos separados do amor de Cristo, isso realmente deveria nos causar espanto, profundo terror, porque isso de fato nos causaria mal. Mas a Bíblia deixa claro aqui para nós: nada, literalmente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós não precisamos ter medo de sermos abandonados. Nós não precisamos ter medo de sermos entregues à nossa própria sorte nesse mundo. O Deus soberano que está no controle de todas as coisas é o Deus que decidiu nos amar com um amor invencível. Por que invencível? Porque não há ninguém que possa nos arrancar dessa relação de amor com Deus. Não há nada, literalmente nada, que possa nos arrancar dessa relação de amor com Deus. Ele diz aí no versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? Para todas essas perguntas, a resposta é não. Nada disso, literalmente nada, pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Ele vai mencionar várias coisas aí, coisas que seriam extremamente ruins e que às vezes acontece até na vida das pessoas. A tribulação, ou seja, alguém que vive sob pressão, que é prensado, né? Essa palavra, por exemplo, ela é também usada para se referir à uva quando ela é prensada para fazer o vinho. Ou seja, uma pessoa, no contexto de tribulação, uma pessoa que está, vamos dizer assim, profundamente ali prensada num contexto de grande dificuldade. Mas mesmo assim, Paulo diz, não é isso que vai nos separar do amor de Cristo. Mesmo passando pelas mais terríveis tribulações, nós ainda podemos contar com o amor de Deus. A angústia, que é uma aflição extrema, a perseguição, que é a oposição dos outros, a fome, a escassez de colheita, a nudez, uma extrema privação, o perigo, a iminência de dor ou de sofrimento, a espada, símbolo de guerra ou instrumento de dor, nada disso é evidência de que Deus deixou de nos amar. Por mais que nós passemos por estas coisas, nós
não estamos abandonados, nós não estamos sozinhos. O Deus soberano, que sabe que todas essas coisas acontecem, Ele continua nos amando. E é por isso que Paulo vai dizer o quê? Em todas estas coisas, porém, versículo 37, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Irmãos, a expressão aqui, mais do que vencedores, ela traz a ideia de alguém que alcançou uma vitória inigualável. Sabe o Usain Bolt, né? Aquele corredor lá no atletismo. Eu não sei se algum dia vai ter alguém para quebrar os recordes daquele camarada, né? Pode até ser que surja, né? Mas imagine uma pessoa que estabeleceu um recorde que nunca será quebrado, inigualável. Essa ideia é que, seja em Cristo, por amor de Cristo, nós alcançamos uma vitória inigualável. Inigualável. Então não é o coronavírus que nos derrota, não são as tribulações, as angústias, as perseguições na vida que nos tornam pessoas derrotadas, não são as dificuldades, as aflições, os perigos. Por mais que sejamos abandonados pelas pessoas, maltratados, ultrajados, vilipendiados, perseguidos, mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Por quê? Porque o Senhor é conosco, Ele nos ama, e nada, literalmente nada, nos separará dessa condição de amor, desse relacionamento de amor. Ele diz: porque eu estou bem certo de que nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, tem mais nada aqui, tem mais nada. Ou seja, Paulo diz: olha, não tenha medo de ser abandonado. Lide com esse medo. Se você em algum momento passou por um receio, será que eu estou sozinho, abandonado nesse mundo? Será que Deus deixou de me amar? Quando você passa por dores na sua vida, tem pessoas que pensam assim, tem pessoas que estão passando por lutas, dificuldades, pessoas que às vezes passam por perdas grandes na vida. Será que Deus continua me amando diante de tudo isso que eu estou vivendo? Que dor, que dificuldade, às vezes recebe a notícia, morte de um parente, descobre um câncer. São tantas lutas, tantas dificuldades, a pessoa: será que Deus continua me amando? Nada disso, irmãos, inimigo do amor de Deus. Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são amados por Deus, e que foram chamados segundo o seu propósito. As nossas tribulações não são evidências que Deus deixou de nos amar, mas são oportunidades para Deus demonstrar a sua graça e o seu poder em nossas vidas. Não precisamos temer. Tudo está sob controle. Não precisamos temer da oposição, porque Deus é o paz. Ele é o nosso protetor. Não precisamos temer da privação, porque Deus nos abençoa. Ele é o nosso benfeitor. Ele nos dá todas as coisas juntamente com Jesus. Não precisamos temer da rejeição, porque Deus decidiu nos justificar e nada pode mudar essa decisão. Não precisamos temer do abandono, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Ele nos ama e sempre nos amará. Bem, Deus nos abençoe e nos ajude a viver sobre essas verdades. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, obrigado por tua palavra tão preciosa. Obrigado, Senhor, por todas essas verdades que o Senhor nos permite aqui aprender. Suplicamos que o Senhor nos dê um coração sensível para aplicarmos as nossas próprias vidas essas verdades, vivendo em profunda coragem, ousadia, não nos deixando, ó Deus, amedrontar diante das adversidades, dificuldades, tensões, problemas, sofrimentos, não nos deixando, ó Deus, paralisar diante de todas essas coisas, mas possamos entender que o Senhor é suficiente,
o soberano Senhor, que está no controle de todas as coisas, é suficiente para as nossas vidas, e nos encoraja em todas as coisas. Nos encoraja à medida em que é suficiente como nosso protetor. Nos encoraja à medida em que é suficiente como nosso benfeitor. Nos encoraja à medida em que é suficiente como aquele que nos justificou, estabelecendo um veredito inquestionável. Nos encoraja à medida em que o Senhor é suficiente como nosso amparador, que nos ama e sempre nos amará. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ajuda a lidar com todos esses medos da oposição, da privação, da rejeição e do abandono. Não precisamos ter medo de nada disso, porque o Senhor é conosco e sempre será. Agradecemos e pedimos que o Senhor abençoe e fortaleça a tua igreja, todos os teus servos, com essas verdades. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado pela oportunidade.